Muito bem, minha gente. Então, vamos dar uma olhada nas figuras juntos. Comparação. Então, ocorre quando encontramos elementos comparativos explícitos. O como, o tal qual, o assim como. Veja, ele é forte como um touro. Esse é comparação. Ela tem olhos verdes como duas esmeraldas. Comparação. Agora, a metáfora, ó, apresenta-se como uma comparação, porém não há o termo comparativo. Em vez de dizer ela é como um docinho, eu digo ela é um docinho. Metáfora. Ele é o escudo da família. Metáfora. Muito bem. Catacrese. Catacrese é uma forma de metáfora também, só que em que se usa uma palavra por outra, porque não existe a forma para substituir. Por exemplo, não esqueça de colocar 2 dentes de alho no tempero. Gente, quem tem dente é o ser humano, não é? É. Só que se eu tiro o dente de alho, eu vou dizer o quê? Não tem. Então, isso aqui é catacrese. Por exemplo, pé. Quem tem pé é o ser humano, porque até o animalzinho é pata, não é? Pois é. Só que eu digo assim, puxa, quebrei o pé da cadeira. Se eu tirar o pé da cadeira, eu vou colocar que palavra no lugar de pé? Não tem. Isso aí é catacrese. Entendeu? Muito bem. Metonímia, cai bastante também. Metonímia é o uso de um nome por outro. Como assim, Augusta? Eu digo assim, quer ver? Ué, mas a catacrese também não é um nome por outro? A catacrese, você não tem outro na língua para substituir. Pé da cadeira, não tem outro para botar no lugar desse pé. Dente de alho, não tem outro para colocar no lugar do dente. Agora, metonímia não. Existe uma palavra, mas eu uso outra. Exemplo. Recebi os amigos em casa que foram visitar meu filho recém-nascido e ofereci-lhes Havanas. Havana? Havana é a marca do charuto. Mas eu poderia ter dito que eu ofereci-lhes charutos. Então, eu tenho a palavra charuto na língua, mas eu quis usar Havana. Vamos tomar uma Skol? Você está convidando o amigo para tomar uma cerveja. Existe a palavra cerveja. Você usou a marca pelo produto. Ah, eu adoro ler Quintana. Não, você não lê Quintana. Você lê poemas de Mário Quintana. E isso, existe a palavra poema? Existe. E você usou o autor pela obra, na verdade. Isto sim é metonímia, né? Então vamos ver, ó. Ele bebeu a garrafa de vinho. Alguém bebe a garrafa? Na verdade, não. A pessoa bebe o conteúdo, o que está dentro, que é o vinho. Mas a gente fala a garrafa de vinho, enfim. As câmeras, ávidas por surpresas, desfilavam entre as celebridades. Gente, a câmera não anda. Então é óbvio que você usou câmeras no lugar de repórteres. Os repórteres, os fotógrafos com suas câmeras, não é? Os irmãos brigavam pelo trono. Claro que um irmão não ficava puxando a cadeira, o trono do outro. Era o poder. Então você usa a palavra trono em lugar de outra, no sentido de poder. Sempre me emociono ao ler Mário Quintana. Na verdade, você não leu Mário Quintana, você lê poemas de Mário Quintana, não é? Ok. Nós ainda moramos na rua Toneleiros. Na verdade, a gente diz, moramos na rua, mas graças a Deus não moramos na rua, numa casa ou num apartamento. Depois, Graham-Bell facilitou a vida do homem. Na verdade, quem facilitou foi o telefone, que foi o que ele inventou. Então, a gente usa o autor aí, né, da descoberta, mas na verdade eu estou falando é do telefone. Ela se orgulha do ouro que carrega no corpo. Ela não carrega ouro, né? Joias, enfim. O rio vive em segurança no dia a dia. O rio, na verdade não é o espaço físico, são as pessoas. A população do rio é que vive essa insegurança. Então, isso aí é um exemplo de metonímia. Você gostaria de me acompanhar numa Skol? De novo, ó, usei a marca pelo produto. Muito bem. Eufemismo, que é aquele que eu comentei. Ó. Eufemismo é a suavização de uma mensagem ruim. Ele partiu dessa para melhor. Ele se apropriou do relógio que lá estava, para não dizer roubou o relógio. Isso aí é exemplo de suavização. Eufemismo. Antítese. Antítese é o oposto, né? Uso de expressões ou palavras com sentidos opostos. Em vez de entrar, ele saiu. Todos pensaram que subiria, mas ele desceu. Enquanto uns gargalhavam, ele chorava. Ideias opostas. Muito bem.
Sinestesia. Sinestesia, gente, é a mistura de sentidos. Audição com tato, com paladar, com olfato, essa mistura chamamos de sinestesia. É o cruzamento de sentidos. Ó, ele não se esqueceria da doce canção. Doce canção, canção você ouve. Doce é alguma coisa de paladar. Então ele misturou audição com paladar. Isso é sinestesia. O cheiro doce do perfume, ó. Cheiro doce, cheiro é olfato. Doce é paladar. Misturou dois sentidos. Muito bem. Antonomásia. Essa aí é menos cobrada, foi aquilo que eu disse. Existem umas que são mais cobradas que outras, mas eu quis colocar para você ter. É a designação de uma pessoa pelos seus feitos, as suas características, né, que a tornaram notória. O rei do futebol visitou o pequeno clube interiorano. Rei do futebol, eu usei uma forma como Pelé, como Edson Arantes do Nascimento ficou conhecido. O Galinho de Quintino voltou ao clube a que deu tantas glórias. Galinho de Quintino, como Zico, ficou conhecido. Muito bem. Hipérbole, gente. Hipérbole é o exagero, né? É a forma de expressão em que se usa o exagero. Ela chorou rios de lágrimas. Imagina a pessoa chorar rios de lágrimas. Exagero. Eu tenho uma montanha de processos para ler. Posso ter muitos, mas não tenho uma montanha de processos. Muito bem. Prosopopeia, ó, é o recurso de expressão em que se atribui sentimento, voz, ação a seres inanimados. Quer dizer, é o recurso em que eu dou características humanas a um ser inanimado. Veja, ele acordou tão feliz que até as pedras do jardim lhe sorriam. Pedras não sorriem. Então eu estou dando uma característica humana a um ser inanimado, as pedras. Isso aqui é um exemplo de prosopopeia. Minha casa me abraça. Ó, a casa não é um ser humano, mas eu digo que ela me abraça, querendo dizer que você se sente bem na casa. A casa é o seu aconchego, é o seu porto seguro. A casa me abraça. Ok. Perífrase. Gente, perífrase é quando você diz com mais palavras o que você poderia dizer com poucas. Então, quando eu digo assim, fulaninho é o seu perifrásico, que é aquela pessoa que dá uma volta, às vezes, para dizer uma coisa tão simples, né? É a expressão que define um ser por meio de alguma característica ou um fato que, mas esse não é parecido com a antonomásia, é muito parecido. Só que como, na verdade, você caracteriza alguém usando mais palavras do que você... Por exemplo, o Rio receberá muitos turistas no carnaval. Aí eu digo, a cidade maravilhosa. O Rio é conhecido como cidade maravilhosa, só que eu poderia ter dito o Rio. Então, isso aí é um exemplo, você usou mais do que você precisaria. Ó, eu vivo na cidade maravilhosa. Aquela região vive do ouro negro que jorra das entranhas. Que jorra das entranhas é metáfora. Aqui eu tenho uma metáfora. E aqui do ouro negro é uma perífrase. Por quê? Porque eu poderia usar uma palavra só, petróleo. Em vez de dizer petróleo, eu digo do ouro negro. Entendeu? Ok. Apóstrofe é a interpelação enfática de seres personificados ou pessoas. Interpelação, quer dizer, você interpelando, você chamando, você falando com a pessoa. Ó Senhor, protegei a raça humana. Então, ó Senhor, ajudai-me na hora da prova. Olha aqui, você está interpelando o Senhor. Ó astro que me aquece, é muito comum na poesia e tal, né? Ó astro que me aquece, você interpelando, falando com o sol. Muito bem. Ironia. Ironia ninguém precisa de apresentações. É a forma de expressão em que se diz o contrário, na verdade, do que se pensa, num tom pejorativo, debochado, né? De escárnio. Escárnio é deboche. Aquela gracinha de criança quebrou meus valiosos cristais. Então é óbvio que você não está achando graça nenhuma disso. E você diz gracinha de criança. É pejorativo? É irônico? É debochado? O honestíssimo político decidiu transportar alguns poucos dólares em sua cueca. É óbvio que eu estou sendo irônica se eu chamo de honestíssimo político. Ok? Muito bem. Elipse, gente. Elipse é a omissão de um termo, não é? Eu digo assim, ó, fizeste o que julgaste certo. Essa frase caiu numa prova e derrubou muita gente.
Por que derrubou, Augusta? Porque o aluno lia a frase, o candidato lia a frase, fizeste o que julgaste certo. Poxa, mas elipse, qual é a palavra que está escondida aqui? Nenhuma para mim, Augusta. Sabe qual é a palavra que está elíptica aí? O pronome tu. Tu julgaste o que tu... Não, tu fizeste o que tu julgaste certo. Isso é um caso de elipse também? É. Está subentendido aqui, mas não está escrito. Tu fizeste o que tu julgaste. Ó, ele seria bem recebido lá, não fosse tão prepotente. Aí caiu em prova, o aluno não descobriu que aí havia uma elipse. Ele seria bem recebido lá, não fosse tão prepotente. Gente, ele seria bem recebido lá se não fosse tão prepotente. Existe um C que está subentendido aí, elíptico. É o C, se não fosse. Ok? Muito bem. Assíndeto, essa aqui também é menos cobrada, tá, gente? Mas eu tenho que falar dela. É a supressão de um conectivo entre as coordenadas. Não entendi nada, Augusto. Às vezes, você junta várias orações e você repete aquela conjunção várias vezes que vai ligar as orações. Ele chegou, e banhou-se, e jantou, e assistiu ao noticiário, e conversou com a esposa, e leu o livro. Eu usei várias vezes, esse nós chamamos de polissíndeto, ó, poli, várias vezes. E o assíndeto é o contrário, é quando eu escrevo sem usar a conjunção. Exemplo, ele chegou, vírgula, banhou-se, vírgula, jantou, vírgula, assistiu ao noticiário, vírgula, conversou com a esposa, vírgula, leu o livro. Observe que eu não usei o e entre as orações. Isso é assíndeto. Então, é a supressão do conectivo. Ele chegou, banhou-se, comeu, assistiu a novela, leu o jornal, dormiu. Muito bem. Zeugma. Zeugma, gente, é quando eu omito um elemento que já foi mencionado. Olha só, é a omissão de um termo já expresso. O treinador fez-lhe elogios. O pai, olha aqui, fez críticas. Em vez de repetir o verbo, eu não repeti. Eu pus uma vírgula, na verdade, substituindo isso. Lembra que nós vimos isso na aula de pontuação? Essa vírgula é aquela chamada de vírgula vicária, que substitui um termo, normalmente um verbo. Ela comprou a blusa de seda. A irmã comprou a de algodão. E aí eu não repeti o verbo. Eu pus a vírgula substituindo o verbo. Muito bem. Pleonasmo, gente. Pleonasmo é uma repetição. Pleonasmo é uma repetição. É a repetição de uma ideia. Ó, os livros, guardo-os com amor. Esse hoje está repetindo livros. O amigo, recebi-o em minha casa. Esse o está repetindo amigo. E existem outros pleonasmos horrorosos. Esse aqui não é considerado erro. Esses aqui. Agora, se eu digo assim, ele é o elo de ligação da equipe. Nunca vi elo para separar. Elo só existe para ligar. Então, dizer que é elo de ligação é redundância, é pleonasmo. Nossa, eu subi lá para cima e não encontrei o que você pediu. Hã? Subiu só pode ser para cima? Então, esse é aquele grosseiro, mas existe. Quer ver? Aquele empresário tem um monopólio absoluto na produção de calçados na região. Monopólio absoluto é pleonasmo. Se é mono, é de um só. Já está dizendo que é só dele. Não precisa dizer que é monopólio absoluto. Enfim, existem uns mais grosseiros e outras repetições menos grosseiras, mas são repetições, são pleonasmos. Muito bem. Polissíndeto. Muito bem. Ó, aquilo que eu expliquei, quando você usa várias vezes, repete o conectivo. É a repetição intencional de um conectivo. As crianças corriam e pulavam e gritavam e sorriam e cantavam. Ora dormia, ora estudavam, ora comiam, ora cantavam. Tá bom? Muito bem. Anacoluto. Anacoluto é quando você escreve de uma forma, parece que você tem a sensação de que tem uma parte solta, assim, perdida no ar. Olha aqui. É a expressão que deixa um termo inicial desligado do restante. Ó, as crianças de hoje não se deve deixá-las fazer o que querem. Ué, para que eu escrevi assim? As crianças de hoje não se deve deixá-las fazer o que querem. Era melhor eu escrever, não se deve deixar as crianças de hoje fazerem o que querem. Aí sim seria melhor.
Aquele político, não há nada que o faça desistir do poder. Para que eu escrevi assim? Eu poderia dizer, não há nada que faça aquele político desistir do poder. Entendeu? Muito bem. Hipérbato. Hipérbato, gente, é a inversão. É a inversão das ordens dos elementos numa frase. Como assim? Normalmente, quando você escreve na ordem direta, como nós chamamos, sujeito, o verbo, os objetos, depois os advérbios, não é? Aí você troca a ordem de todos. Começa com o objeto, depois põe o verbo, depois põe o sujeito. Você desarruma a frase inteira. Hipérbato. E o melhor exemplo para isso são os primeiros versos do hino nacional. É um exemplo perfeito de hipérbato. Quando dizemos, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, a ordem foi totalmente trocada aí. Vamos arrumar essa frase para entender qual é a ordem do que está sendo dito aqui nos 2 primeiros versos do hino? Olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Sabe o que está sendo dito aqui? Eu vou colocando o número para fazer a ordem. Que as margens plácidas do Ipiranga, que é do rio Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a ordem. Olha só como está tudo fora da ordem. As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a ordem. Tudo fora de lugar, exemplo de hipérbato. Tá bom? Anáfora. Gente, a anáfora é a repetição da mesma palavra no início das orações. Às vezes é uma música, às vezes é um poema, o autor começa repetindo. A cada frase, ele começa usando a mesma palavra. Isso é um recurso enfático, notoriamente isso. Quer dizer, ele começa com a mesma palavra para dar ênfase àquilo que ele está dizendo. Então, sentir o cheiro das flores, sentir o calor do chão, sentir o carinho do povo, sentir o respeito da gente da terra. Sentir, 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 sentir. Isso aí é uma anáfora. Silepse. Silepse ocorre, gente, quando nós fazemos a concordância, não com uma palavra, mas com uma ideia. Assim, ó. Moro na linda Rio de Janeiro. Ué, mas não tinha que ser lindo para concordar com Rio, que é masculino? Pois é, mas a concordância não foi feita com o Rio de Janeiro, foi feita com uma ideia, que é a ideia da palavra cidade. Na linda cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, a concordância não foi feita com uma palavra que está escrita, mas com uma ideia. Os cariocas somos muito falantes. Essa concordância aí, poxa, mas não teria que ser os cariocas são? Eu poderia dizer os cariocas são muito falantes. Mas como eu sou carioca, eu me incluí, e aí eu usei o verbo na primeira do plural. Somos. Os cariocas somos. Os brasileiros trabalhamos com muita vontade. Brasileiros trabalhamos. Eu sou brasileira, eu me incluí, coloquei o verbo na primeira do plural. A equipe corria no campo. Olha bem, equipe. E acreditavam na vitória. Ué, mas não é equipe? Como é que ele disse acreditavam? Concordância ideológica. A equipe é um grupo de pessoas. Ele usou aquele verbo no plural, não fazendo a concordância com a palavra equipe, mas com a ideia de várias pessoas. Tá bom? Aliteração. Gente, aliteração é quando há a repetição. Olha bem, não confunda a aliteração com essa aqui, ó. Com a anáfora. Anáfora, presta atenção que já teve aluno que errou isso em prova. Anáfora é a repetição de uma palavra no início dos versos ou das frases. De uma palavra. Aliteração é a repetição de um fonema. Fonema é som. Olha aqui. Exemplo clássico. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu repeti aquele fonema. Isso é aliteração. Muito bem. Onomatopeia, muito fácil, essa aí todo mundo aprende, nunca esquece na escola. Onomatopeia é a representação, né, a reprodução de o som de alguma coisa. O tic-tac do relógio me irritava. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isso reproduzindo o som do relógio. O blim-blom do sino. Isso aí é onomatopeia. Tá bom? Augusto, mas isso é muito chato, né? Eu concordo. Mas o que a gente vai fazer?
Cai uma dessas em prova e você não sabe. Assinale a alternativa que apresenta. Ou então a banca diz assim, no segundo parágrafo do texto, observa-se um exemplo da seguinte figura de linguagem. Letra A, aliteração. Letra B, prosopopeia. Letra C, hipérbato. Ai, meu Deus, eu não lembro o que é aliteração, nem prosopopeia, nem hipérbato. E aí? Você vai fazer como essa questão? Então, é melhor. Eu sei que são muitas, não tente decorá-las todas no mesmo dia. Vá dividindo 2, 3 por dia, mas decore. Se cair, você vai lembrar e vai acertar a questão. Não é mais fácil assim? Muito mais fácil. Não adianta a gente ficar reclamando, não é? Tem que saber, pronto. Se cair, caiu. Se não cair, aprendi. Porque também não podemos garantir que vai cair, mas ok. Eu pus uma outra parte. Hoje eu falei para vocês que eu ia sobrecarregá-los com essa história da decoreba, né? Eu sei que é chato isso, gente. Mas você tem que saber usar o hífen, né? De acordo com a reforma ortográfica agora. E aí você tem que decorar as regras. Também é decoreba pura, né? A gente vai fazer o quê? Então eu pus as regrinhas aqui de acordo com a reforma ortográfica, quando você tem que usar e quando você não deve usar. Ó, eu pus assim, quer ver? Observemos primeiramente as regras que exigem o uso do hífen. Aí eu fui colocando regra 1, regra 2, regra 3 e regra 4. Quando você tem que usar. Então, assim, ó, usaremos o hífen diante de palavras iniciadas por H. Então, anti-higiênico, anti-histórico, co-herdeiro, com hífen. Macro-histórico, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, ultra-humano, proto-história. Exceção, subhumano pode ser escrito assim também. A palavra admite essa grafia. Usaremos o hífen quando o prefixo terminar pela mesma vogal que inicia o segundo elemento. Então, assim, ó, o prefixo termina no i e a segunda palavra começa com a mesma vogal, com i também. Usaremos o hífen. Ó, micro-ondas, a mesma vogal. Anti-ibérico, a mesma vogal. Micro-ônibus, anti-inflamatório. Auto-observação, contra-atacar. Então, se o prefixo termina com a mesma vogal que a palavra que vem depois começa, usamos o hífen. Aí outros exemplos. Usaremos o hífen quando o prefixo termina pela mesma consoante que inicia o segundo elemento. Então, ó, duas regras bem fáceis para você decorar. Quando o prefixo termina com a mesma consoante que começa a outra palavra, então você já decora vogais iguais e consoantes iguais. Eu tenho que usar o hífen. Olha só. Hiper requintado, R com R. Interracial, R com R. Super racista, R com R. Interregional, subbibliotecário, super resistente, super reacionário, super romântico, enfim. Então, duas regras bem fáceis, você já decora. Vogais iguais, micro-ônibus, né? Micro-ondas, você usa. Ou então consoantes iguais, você também usa. Vai decorando. Sempre usaremos o hífen com os elementos sem, ex, além, aquém, recém, pós, pré, pró, vice. Exemplo, além mar, aquém mar, ex-aluno, ex-diretor, ex-presidente, pós-graduação, pré-história e por aí vai. Augusto tem que decorar? Tem. Então, olha bem, eu pus 4 regras em que você tem que usar o hífen. Agora vem, ó. Quando não usar o hífen. Agora eu vou falar de quando você não usa. Tem que ir decorando, gente. Eu sei que é chato. Essa aqui, então, é chata mesmo. Mas o que você vai fazer? Pode até não cair. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Essa reforma continua em ebulição, sabia? Várias e várias cidades de Portugal fizeram até abaixo-assinados, rejeitando esse acordo e tal. Algumas bancas, olha bem, o que a gente vai observando com as provas. Algumas bancas, a maioria, tem cobrado até bastante, mas a parte de acentuação, as regras de acentuação têm caído muito. Agora, as regras do hífen, as bancas têm evitado, sabia? Você vê que cai muito pouco, porque eu digo que o hífen sempre foi problemático. Antes da reforma já era problemático e continua sendo, sabia?
continua algumas coisas sem muita lógica, sem muita clareza, enfim, as bancas evitam. Mas você tem que saber. Então faz como eu disse também, vai estudando uma regrinha por dia. Hoje eu vou decorar essas do quando eu tenho que usar, vou tentar decorar as 4. Amanhã eu decoro as em que eu não posso usar o hífen. E assim você vai às exceções, porque há exceções, aí o aluno já fica perdido, tem que saber, porque pode cair, pode não cair, mas pode cair. E torcer para não cair, porque é uma coisa chata mesmo, mas o que a gente vai fazer, né? Então, olha só, a primeira diz, não usaremos o hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal que começa o outro. Então, na outra regra, quando eu tenho o prefixo terminando na mesma vogal que começa o outro, eu ponho o hífen. Agora, quando são vogais diferentes, um termina em uma vogal, o outro começa em outra vogal, não se usa. Olha aqui. Aeroespacial, tá vendo? Esse termina em O, esse começa em E. Nada de hífen. Agro termina em O, o outro começa no I. Tudo junto. Anteontem. Olha lá. Antiaéreo. Antieducativo. Autoaprendizagem, autoescola, autoestrada, autoinstrução, coautor, coedição, extraescolar, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Muito bem. Depois, não usaremos hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo começa com R ou S. Não, por consoante, perdão. O primeiro termina em vogal e o segundo começa por uma consoante diferente de R ou de S. Olha bem. O primeiro terminou em vogal, tá vendo? E o outro começou por consoante, mas uma consoante diferente de R ou de S. Então eu tenho que escrever assim, o anteprojeto. Ai, meu Deus, como é que eu escrevo isso? Lembra da regra? Ante, termina em vogal. E o outro começa numa consoante, diferente de R e de S. É P. Então, tudo junto e sem hífen. Anteprojeto. Antipedagógico. Termina em vogal e o outro começa com consoante diferente de R e de S. Autoproteção. Coprodução. Geopolítica. Microcomputador. Semideus. Agora, atenção. Essa é importante. Não usaremos o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar por R ou S. A regra anterior era assim. O primeiro termina em vogal e o segundo começa por uma consoante, mas uma consoante diferente de R ou de S. Agora vem o seguinte. O primeiro termina em vogal e o segundo começa com R ou com S. Sabe qual é a regra? Tudo junto, mas aí você tem que dobrar o R. Você tem que dobrar o S. Olha só. Tá vendo? Termina em vogal. O outro começa em R, então é tudo junto, mas você dobra o R. Antirracismo, antirreligioso, antirrugas, antissocial. Fulaninho é muito antissocial. Como é que eu escrevo isso? Anti, termina em vogal. O outro começa com S, então tudo junto, dobrando o E. Isso só com R e S, tá? Dobra o R, dobra o S. Então, antissocial, tudo junto, dobrando o S. Biorritmo, ó, bio, termina em vogal e esse começa em R, dobra o R. Contra-regra, olha aqui, ó, contra-regra, dobra o R, tá vendo? Contrassenso, dobra o S. Mini-saia, dobra o S. Microsistema, ó, dobra o S. Multissecular, neorrealismo, semi-reta, ultra-resistente, termina em vogal e o outro começa com R, dobra o R. Ultrassom, dobra o S. Enfim, gente. É chato? É. Mas o que você vai fazer? Tem que decorar essas regras, gente. Não é? Tem mais uma, ó. Não usaremos o hífen quando o prefixo termina por uma consoante e o segundo começa por uma vogal. Então, o primeiro termina em consoante, o segundo começa com vogal. Não tem hífen. Ó, hiper termina em R, consoante, tá vendo? E o seguinte começa com vogal. Tudo junto e sem hífen. Hiperacidez. Hiperativo, termina em consoante e o outro começa com vogal, tudo junto. Interestadual, interescolar, interestelar, super amigo, superaquecimento, e aí vai, ó. E tem mais, aí começam depois as exceções, quando tem circum e pan,
E você tem que fazer o que com isso, Augusta? Decorar. Decorar e decorar e decorar. Não tem jeito, ó. As exceções. Pode cair, pode não cair, gente. Mas o que a gente vai fazer? Não tem jeito, você tem que decorar essas regras. Então, hoje, eu sei que eu sobrecarreguei aí suas costas com esse peso, né? Decorar as figuras de linguagem, decorar os tipos os gêneros de texto, né? Como a gente viu, depois decorar as regras do hífen, mas é melhor, né, gente? Vai decorando aos poucos. Não tente decorar tudo num dia só, porque você pode mascarar. Você acha que decorou tudo, mas não ficou sedimentado direito. Daqui a uma semana, se você vai fazer uma questão envolvendo aquele assunto, você já se esqueceu, tá? Mas decore. No próximo bloco, nós vamos começar falando das orações coordenadas, tá bom? Até já.